Nesse vídeo nós vamos falar sobre o quebra-pau aí do novo processo que o Lula vai receber do Bolsonaro, porque de certo modo ele partiu pra cima, subiu o tom, essa que é a realidade, e começou a ofender o Bolsonaro, partiu pra cima, falou um monte de coisa em relação ao Bolsonaro e a gente vai falar sobre isso. Será que o Lula tem razão? Será que ele fica indignado desse jeito? Será que tá certo ou não, tá? Seja muito bem-vindo, eu sou Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a briga novamente aí do Lula partindo para cima do Bolsonaro. E olha que o Lula já prometeu que não iria, de certo modo, mais nem tocar no nome do Bolsonaro. O Lula falou de fascista, falou um monte de coisa. Eu já tô até vendo já a intimação chegando lá pro Lula. E a coisa ficando feia. Será que o Lula tem razão ou não? Aí, obrigado pela presença, já aproveita e já deixa um like. Lembrando, esse é um vídeo gravado, tá? É um vídeo, não é especificamente uma live. E depois eu explico pra você o que aconteceu, tá? Mas, ó, vamos lá, a situação aqui é o seguinte, ó, o que o Lula falou há um tempo atrás. O Lula dizendo, ó, de mim, vocês vão perceber que eu vou terminar 4 anos aí sem falar uma vírgula do outro governo Bolsonaro. Porque, para mim, ele não existiu, afirmou aí o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma cerimônia de sanção em uma sanção da duplicação de um trecho aí na rodovia em Pernambuco, lá na 423, em novembro. Mesmo assim, no mesmo discurso, ele declarou que encontrou o país semi-destruído quando foi eleito, tá? Lula costuma criticar aí em seus pronunciamentos o país deixado por seu antecessor, do caso Bolsonaro, e apontar o desmonte das políticas públicas. Até aí, não tem na teoria, não tem nenhum problema, tá? Mas aí a coisa ela vai aumentando, ela vai complicando um pouco mais. Mas antes disso, tá? Antes de falar mais sobre essa situação aí, não sei nem se eu me apresentei, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui, tá? Então já deixa um like aí, vamos direto, agora eu lembrei que eu tinha, de certo modo, me apresentado. Então seja bem-vindo aí se você é novo, e é isso. Aí o Lula, ele vai aumentando aqui, vai subindo o tom, tá? No final de outubro, aí ele começa a zombar do Bolsonaro literalmente, tá? No final de outubro, durante uma live semanal, o presidente disse que o Lula, né? Houve a utilização da máquina pública, ou seja, do Estado, pelo governo do Bolsonaro, para evitar uma derrota eleitoral, tá? E que Bolsonaro entrou em parafusos ao não se reeleger. Só lembrando aqui, pessoal, desculpa, por que o Lula falou isso aqui? O Lula tá dizendo aqui o seguinte, quando o Bolsonaro começou a dar todo tipo de auxílio, faltando 3 meses aí, ou 2 meses, 1 mês para a eleição, sabendo que o Brasil viveu um momento difícil. Então o Lula começou a citar esse momento, e de certo modo, até aqui, o Lula não está mentindo, não está falando nada demais, que é verdade. Agora, o problema é o que o Lula fala daqui para frente, a gente vai seguir aí, tá? Matéria da Folha de São Paulo. E aqui o Lula começa a falar, olha, o Bolsonaro entrou em parafuso, e aí ele começa a falar, parece que contaram pro Lula como é que estava a situação do Bolsonaro, essa que é a verdade. Acho que o Bolsonaro foi traído aqui dessa vez, ou de novo, tá? E falando aqui olha só, essa camisa verde e amarela, tá bonita ou não? Comenta aí, a Janete, a Maria Aparecida, o pessoal fica nervoso aí quando coloca essa camisa da seleção brasileira. Mas vamos lá. Ó, é o seguinte, aí, né? Aí o Lula começa a zombar, ele vai piorando aqui. Aí ele falou assim, o Bolsonaro entrou em parafuso ao não se reeleger. Essa é uma crítica também usada pela equipe aí, da equipe econômica do mandatário, tá? Então, assim, acho que nunca se mentiu tanto, porque o nosso adversário contava mentiras por segundo. Nunca se mentiu tanto, porque o Bolsonaro contava várias mentiras aí por segundo. A quantidade de utilização da máquina pública do Estado para evitar aí a derrota, né? Foi de tamanha magnitude que, quando ele perdeu, entrou em parafuso. Disse Lula no final aí, tá? Então tá aqui o Lula zombando. E o Lula vai mais além. Ele se trancou dentro de casa, ficou chorando, lamentava. Tem gente, ó o que o Lula falou, ó. Ó o que o Lula pegou e já mencionou, ó.
Tem gente que diz que ele tinha dia que ele falava e tem dia que ele não falava. E na verdade ele estava aí preparando um golpe de Estado, tá? Ou estava preparando um golpe que era para ser no dia da diplomação. Então tá aqui, tá? E aí o Lula tá fazendo o quê? O que ele tá mencionando? Porque aqui já vai subindo, tá? O Lula falando assim, ó. Lula fez referência aí à tentativa da invasão aos prédios aí do dia da Polícia Federal, ao prédio da Polícia Federal, aos atos de vandalismo aí que resultaram em incêndios. Vocês lembram lá a coisa pegando fogo, literalmente em Brasília, após a diplomação, enfim. Apesar de o presidente falar frequentemente sobre o governo anterior, são raras as menções diretas ao ex-chefe do executivo. Mas aqui está equivocado, porque o Lula chama o Bolsonaro de coisa ruim. E eu vou falar para você. E aí o Bolsonaro vai processar o Lula. Essa que é a realidade. Pelo menos é o que se espera. Em visita aí às obras aí do Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, Lula voltou a se referir ao Bolsonaro como negacionista. Até aqui, não. Tá? Até aqui não tem problema não, mas o duro é quando o Lula começa a chamá-lo de coisa ruim, de fascista, tá? As pessoas podem até dizer, eu não gosto do Lula, eu não gosto do PT, mas tem outras pessoas para vocês gostarem. Não preciso gostar de um negacionista, de uma pessoa desse tipo, aqui já começa a subir. Aí vai chegar um momento que ele fala coisa ruim e mais outras coisas. Vocês não têm noção do quanto esse país andou para trás, disse o Lula aí. Em um discurso no Planalto em junho, afirmou que o país passou por um período obscuro, em referência aí aos anos de 2019. Deixa um like aí se você está assistindo até aqui. Uma das únicas vezes nos últimos meses em que Lula mencionou seu adversário de forma mais direta foi em julho, após o Bolsonaro ser declarado inelegível. Ele, o Bolsonaro, sabe o que fez. O Lula dizendo aqui. Se ele acertou, será recompensado. Se errou, será julgado e será punido de acordo com o erro que ele cometeu. Isso é um problema da justiça, tá? Isso é um problema da justiça que não passa, não mexe com tranquilidade no governo. Então, tá aqui o Lula falando, tá? E aqui você fala assim, pô, Cláudio, mas e aí? Qual é o momento que o Lula chama o Bolsonaro de coisa ruim, tá? Bem, a gente vai pegar aqui, vocês vão acompanhar o Lula partindo para cima do Bolsonaro. De fascínio. Chamou de fascínio? Chamou. Vamos lá saber aqui, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. O presidente Luiz Lula, o presidente do PT, o Lula, disse mais uma vez que não falaria no nome do Jair Bolsonaro. No entanto, o petista segue citando e criticando o governo anterior. Nesta sexta-feira, dia 15, em inauguração lá em uma rodovia, inauguração de um contorno rodoviário na BR-101 em Espírito Santo, o petista elevou o tom dos ataques e chamou o Bolsonaro de fascínora, aquela coisa, além de acusar o adversário político de usar aí a fé dos evangélicos. Antes, em 22 de novembro, Lula chamou o Bolsonaro de gente ruim por liderar um governo que gostava de brigar. Tivemos recentemente um governo nesse país, um desgoverno nesse país, que tudo que ele gostava era brigar, porque tem gente ruim e que não sabe fazer política sem ter inimigo. Eu preciso ter um inimigo para justificar as coisas que eu faço. O Lula falando em relação ao Bolsonaro, pois o Lula não precisa ter inimigos, o Lula quer ter amigo. Então aqui foi o Lula falando, né, em relação, como é que eu posso dizer para vocês, minha casa, minha vida. Então, você vê mais ou menos aqui a situação, Lula partindo, bem provável, partindo para cima do Bolsonaro, é bem provável que diante dessa situação, Bolsonaro vai acionar o Poder Judiciário, né? Essa aqui é a realidade. Agora, se tratando aqui dos elementos, pelo menos, né, dos requisitos aí necessários para que o Bolsonaro venha ganhar essa ação do Lula, né, é bem provável que ele não consiga ter sucesso, o Bolsonaro, porque não cita nominalmente o nome dele. E vamos lembrar que recentemente o Bolsonaro tinha aí uma outra situação da qual, de certo modo, ele processou o Lula e aí ele acabou perdendo, né? O Lula falou umas coisas lá e ele acabou perdendo. Agora vamos ver se dessa vez
o Bolsonaro vai ingressar contra o Lula e vai ganhar. Eu espero que não, até porque isso faz parte da política. Durante vários anos aí nós ouvimos o Lula ser chamado aí de ladrão, de todo tipo de coisa, e a gente tinha que ficar, infelizmente, né, sem muita ação. Agora parece que chegou a vez aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que bate forte aí em cima do Bolsonaro, tá? E fala aí de maneira, né, com muita firmeza e com muita convicção, tá? Outra situação também é essa daqui, ó, o Lula parte para cima aí do Tarcísio e também do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes também pega carona política e começa a atacar o Lula, enfim, tá? Um outro momento aqui também é esse aqui, ó, falando de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, o otimismo de um governador bolsonarista sobre Dino no STF. Então todas essas aí são as matérias que foram mais citadas hoje, que teve mais visualização, se é que assim eu posso dizer, teve mais leitura, né, no mundo da política. Mas, de certo modo, eu acho que essa aí é a que fala em relação ao Lula. Essa chama bastante atenção e aí é bem provável que o Bolsonaro vá tentar processar o Lula. Agora, se vai ganhar é uma outra história. A bem verdade é que o que o Lula tem falado em relação ao Bolsonaro são coisas que muitas pessoas querem falar. O Bolsonaro, de certo modo, causou muito transtorno, muito constrangimento ao povo brasileiro. Muitas pessoas sofreram aí durante 3 anos, não foi pouco. A coisa ficou muito complicada, as pessoas passando por dificuldade, fome, indo aí até o caminhão de lixo, a coisa ficando difícil demais. E, no entanto, o Bolsonaro simplesmente ignorava. Agora, o Bolsonaro saiu do poder e está aí, de certo modo, consequentemente, recebendo as críticas, né? E tendo, de certo modo, uma exposição ao nome dele. Agora, para ser sincero, eu não sou muito fã desse discurso do Lula. Agora, em relação a falar isso aí do Bolsonaro. Agora, no entanto, também não é uma coisa nossa, que absurdo. O Bolsonaro e Companhia Limitada já ofenderam o Lula 10, 100 vezes mais em relação a isso. Isso que o Lula tá falando aí, que ele é gente ruim, que fascina, coisa desse tipo, não chega a 1% do que o Bolsonaro falou. Tá? Abaixo aí segue o Pix de uma maneira, né, diferente aí. Eu vou encerrar aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Abaixo aí segue o Pix, caso você queira de certo modo contribuir. Agradeço demais. Se não puder também, não tem problema. Você já ajudou demais até aqui. E a gente se fala aí, acho que 8h30, beleza? Obrigado aí pela força, obrigado pelo moral. E é isso. Valeu, um abraço aí.